O Apóstolo, capítulo 8, Rabban Gamaliel. Aos subalternos e partidários do sumo sacerdote logo se tornou evidente que fora um erro soltar os discípulos do Galileu, tanto mais pela circunstância de o sumo sacerdote ter se dignado de comparecer pessoalmente à reunião. As mais desencontradas versões correram em Jerusalém, frisando-se principalmente que Simão, o humilde pescador de Cafarnaum, se mostrara insolente com o sumo sacerdote e que disso não lhe resultara mal algum. E essa ousadia impune era interpretada como prova de que não só os galileus pregavam a verdade, como também que eram protegidos pelas autoridades supremas. E disto não se concluía que tinham fundamentos as coisas que proclamavam? Arrependendo-se da brandura que demonstraram com os galileus na oportunidade da sua primeira prisão, o sumo sacerdote ordenou que, se de novo os blasfemadores aparecessem no pátio do templo, fossem outra vez levados presos, não para o cárcere do templo, mas para uma cidadela especial do centro da cidade. Os galileus não deixaram de aparecer no pátio do templo e a ordem do sumo sacerdote foi cumprida. Mas isto não ocorreu sem dificuldade. Era óbvio que os pregadores da nova doutrina haviam impressionado as massas populares, pois grande multidão de pessoas da classe pobre tentou impedir a prisão, o que originou um desagradável conflito. Mais digno de nota, entretanto, foi alguns fariseus letrados que se encontravam no pórtico coberto do pátio do templo erguerem as vozes em altos protestos e de vários sacerdotes se reunirem à multidão que procurava impedir que os guardas cumprissem o seu dever. Mas tudo isso não foi nada em comparação com o fato que se seguiu. Na manhã do dia imediato ao da segunda prisão dos galileus, Yohanan, o magistrado do templo, ficou assombrado por ouvir da boca do inspetor a notícia de que Simão e Yohanan, que haviam sido trancados na prisão especial, já se achavam em liberdade no pátio, continuando a pregar sua perigosa doutrina. Como fugiram? Teriam secretos partidários entre os próprios guardas? Mandaram que imediatamente se investigasse o caso. Os guardas, como era natural, negaram qualquer coparticipação na fuga. Colocados num beco sem saída, disseram que ocorrera um milagre, que um bando de anjos descera para libertar os galileus. Para os príncipes dos sacerdotes, essa afirmação era infinitamente mais perigosa do que a quebra da disciplina de que suspeitavam. Mas, não tendo descoberto os culpados, se contentaram com recomendar severamente aos guardas que não lhes falassem em anjos nem milagres, principalmente porque a doutrina dos saduceus negava a existência de anjos. Esta ordem foi tão inútil como as investigações. Com a rapidez de um relâmpago se espalhara nas multidões do pátio do templo e na cidade a notícia da miraculosa libertação. E essa notícia, reforçada pelas declarações dos próprios galileus, foi aceita como verdade pela populaça sequiosa de milagres. A situação dos galileus tornou-se muitíssimo mais sólida, tornando-se claro que uma terceira prisão, não sendo feita com extrema habilidade, poderia acarretar uma oposição que o sumo sacerdócio não se atrevia a provocar. Mas essa terceira prisão deveria ser feita, e para ela foram dadas as ordens necessárias. Recomendaram aos quadrilheiros que esperassem o anoitecer, porque a essa hora os galileus se retiravam do templo e a multidão que os ouvia se reduzia a uns poucos homens. Rápida e silenciosamente os galileus foram cercados e conduzidos dali quase que antes de seus companheiros terem consciência do que acontecia. Dessa vez, Simão e Yohanan foram lançados na prisão do pátio do sumo sacerdote e uma guarda dobrada de homens armados de lanças foi postada ao seu redor, vigiando-a. Em seguida, convocaram o pequeno sinédrio com a máxima urgência
para o julgamento dos galileus. Os príncipes dos sacerdotes não tinham ilusões sobre a oposição que encontrariam naquele julgamento por parte dos chefes dos fariseus. Mas o velho Hanan os informou de que, sem a presença do príncipe dos fariseus, Rabban Gamaliel, o julgamento não produziria efeito. Ao passo que, se Rabban Gamaliel dele participasse e reforçasse com a sua autoridade uma decisão condenatória, o novo movimento receberia um golpe mortal. Em consequência, Rabban Gamaliel foi convidado a comparecer à primeira sessão do pequeno sinédrio que ia julgar os homens da Judéia sob a acusação de blasfêmia proferida no pátio do templo. Nem bem o mestre recebeu o convite, todos os de sua casa tiveram conhecimento dele. Rabban Gamaliel mandou chamar o rabi Nicodemos e o rico José de Arimateia, porque sabia que tinham conhecido o rabi Yeshua, o Nazareno, e fechou-se com eles na sala reservada ao mestre dos fariseus, situada acima do teto de cedro de uma galeria de colunas do pátio do templo. E naquele lugar os interrogou miudamente sobre o rabi da Galiléia, perguntando que espécie de homem fora, como proceder em vida, que ensinara a seus discípulos e que sucedera depois do julgamento. De tudo, o mestre desejava ter clara ciência para poder, com conhecimento de causa, julgar os homens que apregoavam que o rabi da Galiléia era o esperado Messias. De todos os discípulos de Gamaliel, o que com mais ardor se interessara por aquele incidente fora Saulo de Tarso. Seus colegas ficaram admirados e surpresos pela exaltação com que falava sobre o julgamento esperado e mais ainda pela sua transgressão das regras aplicáveis a tais situações. Pois sempre que algum mestre fariseu era convocado para julgar alguém, permitia-se que os discípulos dissessem alguma coisa em defesa do acusado, mas nunca que apoiassem a acusação. E Saulo fazia mais do que isto. Procurava promover uma agitação do povo contra os galileus. Percorria as sinagogas dos judeus gregos, falava aos mercadores nas praças públicas e atrevia-se a hostilizar os discípulos dos galileus nos próprios pátios do templo. Mas sua principal atividade se exercia junto aos numerosos subalternos do mestre, nas várias sessões que ficavam a seu cargo. Chegou até a interpelar seus colegas que o mestre encarregara de colher dados para o julgamento em perspectiva, o que foi considerado não só como falta de tato, como direta infração da disciplina. Chegado o dia da reunião, Rabban Gamaliel não convidou nenhum de seus discípulos a auxiliá-lo, direito que a lei lhe conferia. E a razão era que Gamaliel se recusava a concordar em que aquilo que se ia verificar fosse um julgamento. O processo seguido não correspondia à noção farisaica de um julgamento regular. Por exemplo, nenhuma testemunha ia depor contra os galileus. Em consequência, Rabban Gamaliel afirmava que não ia comparecer a um julgamento, mas a um simples ato de investigação. Devido a isso, não iria auxiliá-lo nenhum de seus discípulos. E se permitiu que alguns o acompanhassem, mas foi meramente como aparato de dignidade. Tendo tido a amarga decepção de não figurar entre os discípulos escolhidos para assistirem ao julgamento, Saulo ficou no recinto da escola. Consolava-se um tanto com a esperança de que seu rabi assumisse a atitude conveniente para com os blasfemadores e galileus, emprestando seu prestígio a um ato de condenação. Mas nessa esperança também teve decepção, e além de decepção, assombro e temor. O julgamento findara com a absolvição dos discípulos de Yeshua, e todos os discípulos de Rabban Gamaliel, exceto Saulo de Tarso, interpretaram o resultado como um triunfo de seu mestre e dos fariseus contra o sumo sacerdote. Mas ainda consideravam alta demonstração de tolerância religiosa
a reafirmação então feita, do princípio de que todos os filhos de Israel tinham o direito de pregar o que quisessem e de interpretar as palavras dos profetas de acordo com a sua opinião, uma vez que suas afirmações se mantivessem dentro dos limites da lei judaica. Todos os judeus eram livres nas suas relações com a divindade. Ninguém tinha o direito de se interpor entre um filho de Israel e o Deus de Israel. Todos eram desta opinião, exceto Saulo, que via na libertação dos galileus um grande perigo para a fé judaica. Para ele, aquilo era o descalabro de tudo, era como se colocassem um cutelo afiado nas mãos do espírito do mal para cortar o fio que ligava Israel a seu Pai Celeste. Saulo de Tarso revoltou-se abertamente contra o procedimento de seu mestre. Nessa ocasião, e inesperadamente, Johanan, o secretário do mestre, levou a Saulo uma mensagem com um honroso convite para prestar seus serviços a ele, Gamaliel. Para esse fim, Saulo devia comparecer em sua residência na manhã do dia seguinte. Era, em verdade, uma honra e, no seu caso inesperada, ser escolhido para exercer naquele dia essas funções em que se revezavam os discípulos. Saulo ficou intrigado, mas obedeceu com prazer. Preparou-se para o serviço de acordo com as regras e tradições da instituição. Levantando-se antes de nascer o sol, tomou um banho de corpo inteiro num alguidar de barro e untou-se de azeite, luxo que raramente se permitia. Penteou as barbas e os cabelos, arranjou os cachos laterais destes últimos, um sobre cada face. Vestiu roupa branca limpa e recobriu-se com o manto negro que era o uniforme do estudante judeu. Em seguida, untou as mãos com um unguento especial para tirar-lhes um tanto da aspereza produzida pelo tear e banhou os olhos com uma loção. Assim preparado, dirigiu-se às pressas para a casa de seu rabi, onde chegou antes da hora da Shemá da manhã. A casa de Rabban Gamaliel ostentava sua dupla dignidade de mestre dos fariseus e de descendente da casa real de Davi. Era ampla e de aposentos ricamente guarnecidos, em observância ao antigo preceito: as baixelas e os ricos ornatos ampliam o espírito do homem. Mas o mestre pouco atentava à opulência em cujo meio vivia e que era conservada mais por causa das importantes funções públicas desempenhadas naquela casa e recepções que nela se realizavam do que pelo seu gosto pessoal. Quando Saulo assomou à porta do grande salão, cujo teto era suportado por colunas marmóreas onde os raios de sol se refletiam, veio ao seu encontro um homem idoso de grandes sobrancelhas brancas e alvas barbas que lhe chegavam à cintura. O mestre não as usava encaracoladas e untadas de óleo como o sumo sacerdote. Seguindo o costume dos fariseus, deixava-lhes o aspecto natural. Mas o cuidado e a limpeza do corpo também para os fariseus eram lei. Um doutor da lei devia ter sempre o máximo cuidado com seu aspecto pessoal por ser o representante da Torá. Em vista disto, as barbas do mestre, embora sem os caracóis e sem o óleo, foram penteadas com esmero, o que fazia que os fios de prata como que se espalhassem separadamente no peito. Achava-se envolto em um manto negro de fina tessitura e cobria-lhe a cabeça como insígnia de sua alta posição um rebuço de seda preta. Tinha o corpo encurvado como que sob o peso de invisível fardo, e embora não houvesse completado 70 anos, já parecia um homem na casa dos 80. A idade viera-lhe prematuramente, o que fazia que, desde muito tempo, o tratassem de venerável. Rabban Gamaliel adiantou-se para Saulo com a mão estendida, em obediência ao preceito farisaico de ser o primeiro a dirigir saudações.
A paz seja contigo, meu amado discípulo Saulo de Tarso, e a paz seja com todo o povo de Israel. A paz seja contigo, meu rabi, e com todo Israel, respondeu Saulo, inclinando-se ante o mestre. Não te mandei chamar, amado discípulo, durante os dias que precederam o julgamento dos discípulos do justo crucificado por Edom, porque conhecia tua opinião sobre eles e receava, sendo um dos juízes, que tua vontade influísse sobre a minha. Mas, como o julgamento já é findo, mandei chamar-te para vires prestar-me teus serviços e para me regozijar com a tua presença. Eu também desejava muito ver tua face, meu senhor e rabi, respondeu Saulo com uma nova reverência. És um filho fiel de nosso pai Abraão, e apraz a Deus que haja muitos como tu em Israel. Depois que o rabi e o discípulo terminaram as cerimoniosas saudações do estilo, um criado aproximou-se e entregou a Saulo os instrumentos de seu serviço, isto é, as vestiduras de alvo linho sidônio e a botija de óleo. Conduzindo esses objetos, que eram as insígnias de seu privilégio naquela manhã, Saulo acompanhou o mestre à sala dos banhos. E terminada a cerimônia do banho e a aplicação do óleo, Saulo ajudou o seu rabi a vestir os trajos de linho, voltando em seguida com ele para o vasto aposento destinado ao mestre. Então recitaram juntos a Shemá da manhã. Terminada a oração, Rabban Gamaliel recebeu o intendente da sua famulagem, que lhe comunicou o seguinte: as necessidades de todos os entes de tua casa foram satisfeitas. Teus servos já tomaram uma refeição matinal. Teus animais já foram levados para beber água e suas manjedouras estão cheias de forragem. Foi só depois desta comunicação que o mestre se sentou para tomar sua refeição matinal, que consistia em algumas azeitonas, um pouco de salada, um pedaço de pão de tamanho suficiente para justificar a bênção e um cálice de vinho de figo para vigorizar-lhe o corpo. O intuito daquele cerimonioso serviço, que constituía uma honra especial, era ocasionar um contato pessoal mais íntimo entre mestre e discípulo, proporcionando ao último a oportunidade de observar o procedimento cotidiano de seu mestre. Deste modo, podia ser ministrada uma instrução individual, não da espécie dada ao grupo de discípulos, mas por meio de uma conversação em que o rabi, se tivesse de fazer alguma admoestação ao discípulo, recorreria a alguma parábola ou incidente da vida cotidiana para indiretamente conseguir o seu objetivo. Com frequência, essa instrução não tinha caráter pessoal, mas, se o tivesse, seria geralmente aplicável. E depois o discípulo, com orgulho e reverência, repetiria as palavras proferidas por seu mestre na intimidade do serviço. Um servo apresentou o cálice e, quando Saulo o enchia para o rabi, um inseto começou a passear-lhe pela borda. Receando que caísse no vinho, produzindo esta mácula em seu serviço, Saulo rápida e habilmente tomou o inseto com a mão livre e, depois de esmagá-lo, o atirou para o lado. Rabban Gamaliel, que já se achava sentado em frente de sua frugal refeição, exclamou no mesmo instante: Saulo, Saulo, repara o dano que fizeste ao Criador. Muito espantado, Saulo volveu-lhe: ensina-me, rabi, o que tuas palavras significam? Uma criatura não pertence ao que a criou? Certamente, meu rabi. Então fizeste um dano ao Criador, porque destruíste uma das suas criaturas. Apressa-te a reparar o mal que fizeste. Mas como posso, meu rabi, tornar viva uma coisa que está morta? Serei acaso igual ao soberano do mundo? Então, nenhum homem deverá causar dano que não possa reparar. E se isto é uma verdade em relação a estas criaturas vulgares, há um inseto que não vive mais que um momento e que, se matarmos, não poderemos fazer voltar à vida,
com quanto mais verdade se aplica à mais valiosa das criaturas, criada à imagem de Deus, e em que Deus com seu sopro comunicou uma alma? Como poderá um homem assumir a responsabilidade da morte de um seu igual? Grava bem isto no espírito, Saulo. Jamais faças dano que não possas reparar. Mas dize-me, Rabi, não poderei ter sido um mensageiro e instrumento do Todo-Poderoso que, porventura, mandou que eu matasse o inseto porque a hora deste já havia chegado? O Senhor tem muitos instrumentos e mensageiros preparados para fazer a sua vontade. Em consequência, dentre as determinações do Senhor, devemos escolher as que trazem benefício e paz ao mundo. Deixemos que as outras sejam cumpridas por outros homens. Ensina-me, ó meu Rabi, quem são esses outros? Não somos a parte de um todo? E se algo, seja qual for sua natureza, deve ser feito, por que deverei deixar que meu amigo faça? Serei acaso melhor do que ele? Os sábios nos ensinaram que Deus envia o bem por intermédio dos bons e o mal por intermédio dos maus. Convém, por isso, que um homem diga: sou um instrumento de Deus para realizar seus atributos na terra. Pois, em verdade está escrito: devereis tornar-vos um com ele. Que significam estas palavras? Como poderá um homem tornar-se um com Deus? Unindo a si os atributos de Deus. Portanto, sendo Deus bom, o homem deverá ser bom. E como ele traz a paz, também o homem deverá trazer a paz. Neste ponto, a conversação terminou, pois o mestre se pôs a recitar as palavras de ação de graças que se dizem depois das refeições. Em seguida, saiu para fazer seu trabalho diário. Saulo acompanhou Rabban Gamaliel em seu giro pelas várias salas da instituição e depois tanto o mestre como o discípulo se dirigiram para a sala particular do mestre, acima do teto de cedro, no pátio do templo. Lá já se encontrava um grupo de doutores e mestres fariseus que iam consultar Gamaliel sobre questões que lhes foram propostas pelos judeus da diáspora, da Babilônia, da Pérsia, das remotas ilhas gregas e até da Macedônia e de Roma. Todas essas questões eram relativas à matéria religiosa. Naquela manhã, após um ligeiro debate, foi adotada a resolução de intercalarem um mês extraordinário no calendário a fim de que as festas revertessem a seus ciclos regulares e de que os judeus de todas as partes do mundo as observassem na mesma ocasião. Yohanan, o escriba secretário do mestre, já se achava sentado à mesa com seus pergaminhos e papiros espalhados em frente. E, tomando o estilete de bronze que trazia atrás da orelha, molhou-o num potinho de tinta e escreveu as palavras ditadas por Gamaliel. A nossos irmãos do Oriente, da Babilônia, a nossos irmãos da Média e a todos os nossos irmãos filhos de Israel que se acham dispersos, a paz seja convosco para sempre. Sabei que foi considerado conveniente, na opinião dos sábios, aumentar com mais um o número de meses deste ano. Saulo ouviu com grande atenção as palavras ditadas pelo mestre e seu coração sentiu-se comovido ao se lembrar de que dali, daquele pequeno âmbito, daquela mesa, o mestre se dirigia a todos os judeus do mundo em todas as nações de seu desterro. No desterro da Babilônia, no desterro da Média, que ficava na Pérsia, e nos outros. Os fios se dirigiam à Ásia, à Macedônia, às ilhas gregas, ao Egito, a Roma, e em seguida voltavam àquele ponto, àquela sala que ficava no alto do pátio do templo e que era o ponto de onde manava o alimento espiritual do povo de Israel. Todo o povo de Israel se achava como que cozido num só corpo. Aquela cena causou funda impressão no espírito de Saulo.
Todos os filhos de Israel rogam por vós a nosso Pai Celeste, prosseguiu Gamaliel. Envio-vos minha bênção deste santo lugar. Todos os sábios que estão aqui comigo vos enviam a sua bênção, e também os meus discípulos enviam a sua bênção de paz. Fora havia mensageiros à espera para levarem as mensagens do Mestre a todas as comunidades dispersas de Israel. Só depois de terminado o seu programa de trabalhos daquele dia, foi que Rabban dedicou um novo intervalo ao discípulo encarregado do serviço. Isto ocorreu entre as orações da tarde e do anoitecer. O resto do dia seria ocupado pelo jantar, pois nessa ocasião, segundo seu costume, o mestre tinha de dedicar seu tempo a importantes visitantes. Repousando no divã de sua sala particular acima do pátio do templo, Rabban Gamaliel, fatigado com o serviço do dia, mas sem se esquecer de seu dever, dirigiu-se ao moço que ali aguardava suas ordens. Saulo, amado discípulo, qual o caminho que um homem deve escolher para trilhar? Meu rabi, já o rei Davi, a harpa de Israel não cantou, escolhi para mim o caminho da justiça? Que é a justiça dos homens, meu discípulo? Está escrito, só Deus é reto em todos os seus caminhos. A justiça dos homens é uma espécie de vestimenta curta que lhe cobre as coxas, deixando-lhe as pernas nuas. Essa justiça é unilateral. Deus procura os corações dos homens. Só o coração pode guiar-nos no verdadeiro caminho, servindo-nos de olhos em nossa escuridão. Se é assim, meu rabi, por que Deus nos deu leis e mandamentos? Se o principal guia deve ser o coração, por que não seguir o coração somente? Interrogou Saulo. Saulo, meu discípulo, medita naquilo que Deus deseja de nós, aquele que falou e o mundo foi feito. Será ele, perdoe-me tal ideia, parecido com um rei de carne e osso que governa pela força para obter nosso ouro para os seus exércitos? Não, meu filho. As leis e mandamentos nos foram dados para nosso benefício, para ajudar-nos a buscar o caminho verdadeiro. Pois o homem se assemelha às outras criaturas da terra. Sua íntima inclinação é para o mal. Mas Deus o favoreceu com sua graça, criando-o à sua imagem e incutindo-lhe com seu sopro uma centelha de si próprio, de sua alma pura, para que o homem se pudesse enobrecer, elevando-se da condição dos animais aos mundos mais elevados do céu e da divindade. Em seu caminho, ele colocou marcos na forma de leis e mandamentos. Mas o principal não são as leis e mandamentos, somos nós. Os mandamentos e leis foram criados por nós e não nós para eles. Sua única finalidade é purificar-nos e educar-nos de modo a podermos unir os nossos corações a Deus e à sua vontade. Pois a Torá consiste num único princípio que o venerável Hillel, cujo nome foi dado à nossa escola, ensinou a um gentil. Dirigindo-se a Hillel, esse gentil pediu que lhe ensinasse toda a Torá durante o tempo em que o homem pode equilibrar-se numa perna. E nosso mestre respondeu-lhe, não faças a outrem o que não desejas que te façam. Eis aí toda a Torá. Quanto ao mais, são comentários. Aquilo que o discípulo Saulo de Tarso aprendeu com Rabban Gamaliel naquele dia de seu serviço ficou-lhe profundamente gravado na alma, como semente que deveria oportunamente produzir seus frutos. Mas, na ocasião em que o mestre a plantou, não teve consciência disso, e foi com o espírito confuso e decepcionado que regressou para casa.